Ao amanhecer, as terras altas respiram antes do sol nascer, e naquele breve momento entre a escuridão e a luz, silhuetas começam a se mover, silenciosas, pintadas, inconfundíveis. Você não ouve tambores, nem cânticos, apenas o suave ranger da terra sob pés descalços e o fraco farfalhar da grama no ar frio da montanha. Isso não é uma performance, e nada que existe para forasteiros. Este é o mundo dos Huli, onde o rosto de um homem se torna uma tela de história, e o cabelo se torna um símbolo de honra conquistada através de anos de disciplina e dor. Para o olhar moderno, sua aparência parece irreal, quase teatral. Mas aqui cada cor carrega peso. Cada ritual traça uma linha entre a sobrevivência e a perda. Longe de cidades, telas e relógios, a vida é medida em colheitas, conflitos e memória. Esta jornada não é sobre o quão estranhos eles parecem, mas sobre o que custa para permanecerem quem são. Observe atentamente. Este lugar não se revela duas vezes. Quem são os Huli, realmente? Eles vivem muito acima das terras baixas, onde o ar se torna mais rarefeito e a estrada simplesmente desaparece, em um mundo moldado mais por montanhas e memória do que por mapas ou fronteiras. Os Huli não são uma tribo que acidentalmente evitou a vida moderna. Eles são um povo que aprendeu, geração após geração, que a sobrevivência vem do controle, da terra, da tradição, da identidade. Suas aldeias estão espalhadas pelas terras altas, conectadas por trilhas desgastadas profundamente na terra, caminhos que as crianças aprendem antes de poderem falar completamente, e os anciãos percorrem muito depois que seus corpos deveriam ter se rendido. Para os forasteiros, eles são frequentemente reduzidos a imagens. Rostos pintados, perucas imponentes, homens congelados no tempo. Mas por trás dessa imagem está uma sociedade complexa, construída sobre regras tão estritas quanto qualquer sistema moderno. Cada relacionamento tem limites, cada ação tem consequências, e cada estágio da vida é claramente marcado. A infância é breve, a idade adulta é conquistada, e o status nunca é dado livremente. Conflito, cooperação, agricultura, ritual e crença se entrelaçam em uma estrutura que deixa pouco espaço para o acaso. Em um mundo onde a sociedade moderna celebra a liberdade de escolha, os Huli sobrevivem através da limitação, disciplina e pertencimento. Os homens peruca, cabelo, identidade e a verdade chocante. Entre as muitas imagens associadas aos Huli, nada é mais impressionante do que as perucas, altas, arredondadas, perfeitamente moldadas, assentadas sobre rostos pintados de amarelo, vermelho e preto. Para um forasteiro, elas parecem cerimoniais, quase decorativas, como algo usado em festivais ou apresentações. Mas aqui, o cabelo não é decoração. É a identidade tornada visível. Um homem Huli não simplesmente usa uma peruca. Ele a cultiva, a conquista e eventualmente, a entrega. Por anos, jovens vivem em isolamento, nutrindo cuidadosamente seus cabelos, protegendo-os da fumaça, sujeira e danos, sabendo que um erro pode apagar anos de paciência. Quando chega a hora, o cabelo é cortado em um ritual que é tanto um fim quanto um começo, transformado em uma peruca que sobreviverá ao seu dono original. Esta é a verdade raramente mostrada em fotografias. As perucas não são fantasias tiradas do armário, mas registros físicos de tempo, disciplina e sacrifício. O que choca muitos forasteiros não é a aparência, mas o custo. Enquanto a identidade moderna é frequentemente escolhida e alterada livremente, aqui ela é cultivada lentamente,
medida em anos em vez de momentos. A peruca se torna uma declaração pública de status, prontidão e honra, sinalizando à comunidade quem um homem se tornou. Uma infância sem brinquedos. Uma masculinidade conquistada pela dor. Para os meninos Huli, a infância não se estende suavemente até a adolescência, como acontece em grande parte do mundo moderno. Ela termina abruptamente, muitas vezes antes que eles compreendam totalmente o que estão deixando para trás. Não há brinquedos espalhados pelo chão, nem tardes ociosas destinadas a brincadeiras. Desde cedo, os meninos são treinados para observar, ouvir e suportar. Eles aprendem a caminhar longas distâncias sem reclamar, a carregar peso sem mostrar fraqueza e a permanecer em silêncio quando o silêncio é exigido. A emoção, especialmente o medo ou a vulnerabilidade, é algo a ser controlado, não expresso. À medida que envelhecem, a separação se torna um tema definidor. Distância física e emocional das mulheres, do conforto e, eventualmente, da própria infância. A masculinidade não é uma transição natural aqui. É algo que deve ser provado através da disciplina e da dor. Rituais de iniciação marcam essa transformação, lembrando a cada menino que a idade adulta carrega responsabilidade, contenção e consequência. Esses momentos não são celebrados com alegria, mas aceitos com seriedade, porque tornar-se um homem significa tornar-se responsável pela terra, pelos ancestrais e pela comunidade. Enquanto as sociedades modernas frequentemente atrasam a idade adulta, permitindo que a juventude se prolongue, as terras altas não oferecem esse luxo. A sobrevivência exige clareza. O que os Huli comem para sobreviver? Alimentos na borda das terras altas. Nas terras altas Huli, a comida nunca é sobre prazer, apresentação ou escolha. É sobre resistência. Ao amanhecer, uma fumaça fina sobe de fornos de terra cavados diretamente no chão, carregando o cheiro de solo úmido e madeira queimada, em vez de especiarias ou temperos. A base da sobrevivência aqui é a batata doce. Simples, saciante e implacavelmente confiável. Os campos são pacientemente esculpidos nas encostas, e as colheitas seguem o ritmo da chuva, em vez de calendários. A carne é rara e, quando aparece, carrega um peso muito além da nutrição. Porcos não são comida do dia a dia. Eles são riqueza, status e moeda social, guardados para rituais, trocas e momentos que remodelam os relacionamentos entre famílias e clãs. Não há excesso, desperdício e nenhum conceito de comer simplesmente porque se deseja. As refeições são silenciosas, práticas e muitas vezes repetitivas, reforçando a ideia de que a própria vida não deve ser indulgente. O que mais surpreende os forasteiros não é a simplicidade da comida, mas o quão bem ela funciona. Essa dieta simplificada sustentou os Huli através do isolamento, conflito e gerações de dificuldades sem colapsar sua sociedade. Em um mundo obcecado por sabor, variedade e abundância, os Huli comem com propósito. Cada mordida serve a uma função. A comida aqui não distrai da vida, ela a sustenta. Mulheres Huli, a espinha dorsal silenciosa. Enquanto rostos pintados e perucas imponentes atraem a atenção do mundo, o verdadeiro peso da sobrevivência Huli repousa silenciosamente sobre os ombros das mulheres. Suas vidas se desenrolam longe de cerimônias e câmeras,
medidas em vez disso por trabalho, resistência e responsabilidade que começa antes do nascer do sol e termina muito depois do anoitecer. As mulheres Huli cuidam dos jardins, colhem as batatas doces, criam os filhos e cuidam dos porcos, a própria base da economia da tribo, muitas vezes carregando bebês amarrados às costas. Seus dias são fisicamente exigentes, repetitivos e raramente reconhecidos. Mas sem elas, toda a estrutura social entraria em colapso. Ao contrário dos homens, cujo status é exibido através de rituais e aparência, o valor das mulheres é provado através da consistência e resiliência. Elas mantêm os lares, gerenciam os suprimentos de alimentos e garantem que a vida continue, mesmo durante conflitos ou escassez. A expressão emocional é contida, não porque esteja ausente, mas porque a sobrevivência deixa pouco espaço para a indulgência. O casamento define ainda mais seu papel, unindo-as em alianças que fortalecem os clãs e estabilizam a comunidade. Para os forasteiros, essa vida pode parecer dura, desigual, até injusta, mas dentro da sociedade Huli, as mulheres são respeitadas de maneiras silenciosas e indiretas que não dependem de visibilidade ou louvor. Elas são a força constante sob a superfície dramática, aquelas que absorvem as dificuldades para que a tradição possa perdurar. Nas terras altas, a força nem sempre grita. Bea, Bai. Amor, casamento e separação. O amor entre os Huli não se manifesta através de promessas sussurradas ou intimidade compartilhada, da maneira como muitas sociedades modernas o imaginam. Aqui, os relacionamentos são moldados pela distância, contenção e estrutura, em vez de expressão emocional. Homens e mulheres vivem vidas amplamente separadas, não como um sinal de hostilidade, mas como um sistema que se acredita preservar a força, o equilíbrio e a ordem social. O casamento raramente é sobre romance. É sobre aliança, estabilidade e sobrevivência. As famílias negociam uniões cuidadosamente, entendendo que cada casamento remodela a rede de obrigações entre os clãs. Uma vez casada, a mulher frequentemente se afasta de sua casa natal, adaptando-se a um novo ambiente onde a confiança deve ser conquistada lentamente. Demonstrações públicas de afeto são quase inexistentes, e a proximidade emocional é comunicada através de ações em vez de palavras, por meio de trabalho compartilhado, proteção e resistência. Essa separação pode parecer fria para os de fora, mas dentro desse sistema, o amor não está ausente. Ele é simplesmente mais silencioso e contido. O compromisso é medido pela responsabilidade, não pela paixão. Um homem prova seu cuidado fornecendo porcos, terras e segurança, enquanto uma mulher expressa lealdade através do trabalho, resiliência e devoção à família. Em um mundo que celebra o desejo individual, os Huli priorizam a sobrevivência coletiva. Sentimentos pessoais não são ignorados, mas são cuidadosamente controlados, colocados abaixo das necessidades do grupo. Vida diária na borda das terras altas. A vida nas terras altas segue um ritmo ditado não por relógios ou horários, mas pelo clima, solo e memória. Cada manhã começa da mesma forma, com movimento em vez de conversa, pés pressionando a terra úmida, mãos alcançando instintivamente ferramentas gastas pelo uso de anos. Há pouco espaço para hesitação aqui. Os jardins devem ser cuidados antes que o sol suba muito. Os porcos devem ser alimentados e observados cuidadosamente. E os caminhos entre as aldeias devem ser percorridos repetidamente, reforçando conexões que existem há gerações. A própria paisagem exige respeito, oferecendo alimento apenas àqueles que entendem seus humores.
A chuva pode chegar sem aviso, transformando trilhas em rios de lama, enquanto as noites frias se instalam rapidamente assim que o sol desaparece atrás das montanhas. No entanto, essa dureza moldou um povo que se move com eficiência silenciosa, conservando energia, evitando movimentos desnecessários. A conversa acontece enquanto se trabalha. Não em vez disso. As crianças observam mais do que falam, absorvendo rotinas que um dia definirão sua própria sobrevivência. Não há separação clara entre trabalho e vida. São a mesma coisa. O que parece exaustivo para os de fora é simplesmente normal aqui, um padrão constante repetido dia após dia. E dentro dessa repetição reside uma estranha calma. Quando cada tarefa tem um propósito e cada movimento é necessário, há pouco espaço para confusão. Pintura de guerra ou memória cultural. A pintura no rosto de um homem hule é frequentemente confundida com decoração, algo aplicado apenas para espetáculo ou intimidação. Mas aqui, a cor é memória tornada visível. Argila amarela, ocre vermelho, carvão preto. Cada tom carrega um significado moldado por gerações de conflito, aliança e perda. Quando um homem pinta o rosto, ele não está fingindo ser um guerreiro. Ele está lembrando a si mesmo e a todos ao seu redor do que seu povo suportou. Essas marcações recordam antigas batalhas travadas por terra e honra, momentos em que a sobrevivência dependia de unidade e prontidão, em vez de negociação. No entanto, o que torna essa prática difícil de entender de fora é sua natureza dual. A mesma pintura que antes preparava os homens para a violência, agora também serve como um arquivo cultural, uma forma de carregar a história na pele quando não há registros escritos. À medida que a influência externa cresce, menos conflitos são travados de maneiras tradicionais, mas a pintura permanece. Ela é usada durante cerimônias, reuniões e momentos de identidade coletiva, transformando-se de uma ferramenta de guerra em um símbolo de continuidade. É aqui que reside a contradição. Para os de fora, o rosto pintado sugere perigo. Para os hule, representa pertencimento. Ele levanta uma questão que as sociedades modernas raramente confrontam. Quando o propósito original de uma tradição se esvai, seu significado desaparece ou simplesmente muda de forma. Crenças, espíritos e leis invisíveis. Além do que pode ser visto, campos, rostos, rituais, a vida hule é guiada por forças que permanecem em grande parte invisíveis para os de fora. O mundo aqui não é dividido de forma nítida em físico e espiritual. Os dois existem lado a lado, influenciando-se constantemente. Doenças, conflitos, mortes súbitas ou mesmo colheitas ruins raramente são considerados aleatórios. Eles são entendidos como sinais, consequências ou avisos ligados a equilíbrios invisíveis que devem ser respeitados. Cada ação carrega peso, e a intenção importa tanto quanto o resultado. Essas crenças não são escritas ou formalmente ensinadas, mas todos crescem conhecendo os limites. Certos lugares são evitados, certos comportamentos restritos, certas palavras deixadas por dizer, não apenas por medo, mas porque a experiência ensinou que ignorar essas leis invisíveis convida ao caos. Os anciãos atuam como arquivos vivos, interpretando sinais e guiando decisões quando a incerteza surge. O que surpreende muitos de fora é o quão prático esse sistema parece para aqueles que vivem nele. Essas crenças criam ordem, reduzem conflitos e fornecem explicações em uma paisagem onde o controle é limitado. Na ausência de instituições modernas, a espiritualidade se torna regulamentação, a memória se torna lei.
Mesmo enquanto o mundo exterior introduz novas ideias e tecnologias, essas regras invisíveis permanecem profundamente enraizadas, moldando silenciosamente as escolhas muito antes que a lógica ou a conveniência entrem na conversa. Quando o mundo exterior chegou. Os primeiros sinais do mundo exterior não chegaram como uma interrupção barulhenta, mas como uma curiosidade silenciosa. Estranhos carregando câmeras, cadernos e intenções desconhecidas. Estradas se aproximaram, helicópteros cortaram o céu e, de repente, as terras altas não eram mais invisíveis. O turismo trouxe dinheiro, atenção e oportunidade, mas também introduziu uma nova tensão que os Huli nunca precisaram navegar antes. Performance versus preservação. Tradições antes praticadas por significado começaram a ser repetidas para visitantes, rituais comprimidos em horários, identidade filtrada por lentes. Gerações mais jovens observaram enquanto o mundo reagia não aos seus valores ou lutas, mas à sua aparência. Alguns se adaptaram rapidamente, aprendendo a se mover entre mundos, enquanto outros resistiram, sentindo que algo essencial estava sendo trocado. A medicina moderna reduziu certos perigos. A educação abriu portas além das montanhas, mas cada benefício chegou com um custo. A questão não era mais como sobreviver à Terra, mas como sobreviver à mudança. Em uma sociedade construída sobre a continuidade, a transformação rápida parecia desorientadora. O que acontece quando uma cultura projetada para durar séculos encontra um mundo obcecado pela velocidade? Os Huli agora se encontram em uma encruzilhada, equilibrando orgulho com praticidade, tradição com necessidade. À medida que o sol se põe atrás das terras altas, rostos pintados se dissolvem na sombra e as montanhas voltam a ficar silenciosas. A fumaça diminui, os passos se desvanecem e o que resta é uma imagem que se recusa a sair da sua mente. Um homem parado, certo de quem ele é, em um mundo que continua mudando ao seu redor. Os Huli não atuam para a história. Eles a carregam. Uma vez que você realmente vê este lugar, você nunca o esquece. O que você acha? Tradições como esta podem sobreviver em um mundo moderno que nunca desacelera. Se esta jornada te emocionou, curta o vídeo, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com alguém que ama descobrir as culturas mais inesquecíveis do mundo.